Oi pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre a aplicação da metodologia Box-Jenks utilizando o software e views. Para a gente resumir, o procedimento de Box-Jenks é um processo, é um roteiro de identificação de modelos e de estimação que consiste de 4 etapas, né? A gente tem a etapa de identificação, a etapa de estimação, a de diagnóstico e a etapa de previsão. Então, vamos abrir aqui nossa série no eViews. Eu tenho uma série temporal. O período meu de análise varia de 2015, mês 1, até 2020, mês 12. Daí eu abri aqui um ano no meu range, né, no meu período de análise, para poder deixar a janela de previsão. E eu tenho aqui minha série, que é chamada de gás. É uma série do mercado de gás. Ela tem uma unidade de medida, é um percentual, né? E aqui o objetivo do exercício é aplicar a metodologia Box-Jenks para poder fazer a melhor previsão possível dessa série. Na parte de identificação da metodologia Box-Jenks, primeiramente a gente verifica o gráfico da série e verifica também as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial. Nesse caso aqui, a gente pode acessar o gráfico da série clicando 2 vezes sobre a série, vindo na opção View, e depois escolhendo a opção Graph. Agora a gente dá OK e aqui a gente verifica o gráfico de linha da série. Bom, no gráfico de linha da série é interessante observar o comportamento da série ao longo do tempo, obviamente. Aqui, verificando essa série, o que a gente percebe? Primeiro que ela tem uma tendência de crescimento que é bastante expressiva. Isso já nos indica que a série apresenta um processo de tendência determinística. Outra questão importante de se verificar é se a volatilidade da série ou a variabilidade da série varia muito em detrimento do tempo. A gente olha isso pelos intervalos de máximo e mínimo que a gente consegue observar na série ao longo do tempo. Então, o que a gente consegue perceber? Até 2019, mais ou menos, a série vinha com um processo de variância mais ou menos estável, né? É difícil a gente falar, obviamente, avaliando somente pelo gráfico, mas a variância vinha mais ou menos estável dentro de algum intervalo mais ou menos previsível aqui, e depois teve um salto aqui, né, que pode ter afetado a variância da série. Com relação a esse comportamento, quando a variância se altera ao longo do tempo, é um indício de que a série pode ter um processo de tendência estocástica. Porém, para isso a gente tem que realizar os testes de raiz unitária. Além dessa avaliação da variância da série, é importante a gente ver a trajetória dela ao longo do tempo. Porque séries que são não estacionárias ou apresentam um processo de tendência estocástica, elas tendem a ter um comportamento de crescimento e de decrescimento seguindo trajetórias que são puramente aleatórias, né? Nesse sentido, a gente pode verificar, por exemplo, um longo período de crescimento da série, somados a períodos de quedas expressivas, com taxas de variação no tempo que variam muito em detrimento do tempo de análise. Mas, olhando por esse gráfico, a gente não visualiza esse tipo de comportamento, porque a série ela oscila, porém parece oscilar em torno de uma tendência determinística, o que nos leva a crer que a série apresenta um processo de tendência determinística e não estocástica. Porém, para a gente verificar de fato, com formalidade, se há ou não presença de raiz unitária, ou seja, se a série é estacionária ou não, nós precisamos realizar os testes de raiz unitária. Para realizar os testes de raiz unitária, a gente vem aqui na barra View, a gente vem depois em Unit Rooted Tests, e aqui nós temos nossa caixa de testes, né? Os testes disponíveis no eView são o Dickey-Fuller generalizado, o teste Phillips-Perron, o KPSS, o ERSPO e o NG-Perron. Nós vamos realizar o primeiro teste de Dickey-Fuller. Aqui nós temos a opção de usar o Dickey-Fuller aumentado ou o Dickey-Fuller simples. O que vai diferenciar essas duas especificações é o valor que nós formos atribuir nessa caixinha aqui, nesse box. O que a gente sabe, né? O teste Dickey-Fuller simples, ele pode ter problema de autocorrelação porque ele não considera um possível processo de autocorrelação da defasagem da variável na própria equação do teste. A variação de yt, que é a variável dependente do teste, ela mesma pode apresentar um processo de autocorrelação. Então, nesse caso, o teste do Dickey-Fuller simples, ao apresentar um possível problema de autocorrelação, tende a
a ter uma variância maior, por causa do problema de autocorrelação, o que afeta a variância do estimador, e com isso você vai ter uma variância do estimador maior e pode conter o valor zero dentro desse intervalo. Contendo um valor zero com mais frequência, a gente tende a não rejeitar com mais frequência a hipótese de que a série tem uma raiz unitária. Então, para a gente considerar o processo de autocorrelação que a série possa ter, a gente deixa a opção aqui, deixa a opção de máximo de lags dentro da equação do teste, igual a 1, 2 ou qualquer período que o pesquisador desejar, na verdade. O número de defasagens é escolhido por algum critério de informação. Aqui a gente tem o AKI, o Schwarz, o Hanna-Quinn e outros critérios modificados. Nós vamos utilizar o critério de Schwarz com 12 defasagens máximas em nível sem tendência e sem intercepto, marcando aqui a opção nona. Dando OK, o mais importante da tabela de resultados de Dickey-Fuller é avaliar essa probabilidade que está aqui. A probabilidade está maior do que 0,10, indicando a não rejeição da hipótese nula. E a hipótese nula, no caso, é de que a série tem uma raiz unitária. Portanto, a gente não rejeita a hipótese de que a série de fato tem uma raiz unitária. Porém, graficamente a gente viu que a série ela apresenta uma tendência determinística muito forte. E pelo fato dela ter essa tendência determinística, obviamente a média dela vai variar com o tempo, o que já quebraria uma das hipóteses da estacionariedade, que é o fato da média e da variância da série serem constantes ao longo do tempo. Para a gente considerar o processo de tendência determinística dentro da estrutura do teste, a gente vem novamente em United Rooted Test, e ao invés de marcar a opção None, nós vimos aqui, a gente pode vir na opção Trend and Intercept, e aí a gente dá o OK. Inserindo a constante e o intercepto, a gente primeiro vê que os dois atributos foram significativos, a 1% de probabilidade, e que a probabilidade mudou, indicando agora a rejeição da hipótese nula a 5% de probabilidade. Então, nós podemos dizer, com 5% de probabilidade, de que a série não tem uma raiz unitária, já que a gente rejeita a hipótese nula a esse nível crítico aqui na especificação do Dickey-Fuller. Então a gente percebe que a especificação do teste é importante nos seus resultados. Acrescentando aqui tendência e intercepto, nós mudamos aqui a conclusão que o teste indicou. A gente pode também utilizar o teste de Dickey-Fuller generalizado, que é mais poderoso do que o teste de Dickey-Fuller simples e aumentado. A gente vai usar em nível, com intercepto e com tendência, considerando a possibilidade de lags. E aqui a gente vai avaliar o valor do teste do T com os níveis críticos que são colocados aqui. Então, lembrando que para rejeitar H0, o valor calculado tem que ser modularmente maior do que o valor crítico. E aqui nós notamos que o valor do teste Dickey-Fuller de menos 3,78 está na extrema esquerda em relação aos níveis de 1, 5 e 10%, indicando que a hipótese nula de que a série tem uma raiz unitária pode ser rejeitada com 1% de probabilidade. Então esse resultado conversa com o teste simples de Dickey-Fuller, indicando que a série também é estacionária. A gente vai refazer o teste agora, considerando a especificação de Phillips-Perron, em nível com tendência e intercepto, OK. O teste de Phillips-Perron com tendência e intercepto, que foram aqui significativos, também indicou a rejeição da hipótese nula a 2,08% de probabilidade, ou usando aqueles limiares críticos, a 5% de probabilidade. Portanto, a série econômica que nós estamos tratando, ela não é estacionária porque tem um processo de tendência determinística, mas ela pode se tornar estacionária quando nós inserimos o elemento da tendência determinística dentro da especificação do teste. Então, o teste de raiz unitária aqui nos indicou que a série não precisa ser diferenciada para ser estimada. O que de fato precisa ser feito é a inclusão da tendência determinística dentro da especificação do modelo para ser estimado. Portanto, o nosso modelo ARIMA, o I do processo ARIMA, ele vai ser automaticamente igual a zero, porque a gente não precisa diferenciar a série para se tornar estacionária. Se ela fosse não estacionária e a gente precisasse diferenciar a série uma vez para torná-la estacionária, então o I do processo ARIMA deveria ser igual a 1, que esse valor corresponde ao número de vezes que a série precisa ser diferenciada para se tornar estacionária. Nesse caso, como ela já é estável em nível, o I do processo ARIMA vai ser igual a zero. Então o ARIMA se reduz, na verdade, a um modelo ARMA. Bom,
É interessante notar também a função de autocorrelação e autocorrelação parcial da série. A gente pode vir aqui em View e em Correlograma. Aqui a gente deixa a opção em nível marcado. São 36 lags analisados. Ok. Tem esse desenho bastante peculiar aqui desse correlograma. Para a gente entender melhor o que esse correlograma significa, a gente vai ver uma tabelinha de decisão. Segundo a metodologia de Box-Jenks, quando a função de autocorrelação parcial ela declina exponencialmente e há um truncamento na FAQ-P, o truncamento da FAQ-P indica a ordem do modelo ARMA. Agora, se a FAQ-P é quem declina exponencialmente e há um truncamento na FAQ, esse truncamento na FAQ indicaria a ordem, né, do modelo de médias móveis. Por outro lado, se a FAQ e a FAQ-P declinam exponencialmente e há um truncamento após um determinado nível desse declínio, esse truncamento é que identificaria o processo ARMA. Então, verificando nossa série novamente, o que fica claro aqui? A função de autocorrelação decresce exponencialmente e a função de autocorrelação parcial é truncada na primeira observação. Esse truncamento é o quê? Na verdade, é uma observação significativa que aponta que existe autocorrelação de YT com YT-1 e depois não tem mais elementos que são significativos para nenhuma outra observação ao longo do tempo. Aqui a gente nota que existe um padrão de decrescimento e aqui a gente nota que existe um truncamento. Então, pela regra colocada naquela tabela, esse comportamento da função de autocorrelação me indicaria um modelo AR1, porque nós temos um deslocamento exponencial decrescente na função de autocorrelação e um truncamento na função de autocorrelação parcial na primeira defasagem. Então, até agora, pela leitura do gráfico e pela leitura da função de autocorrelação e os testes de raiz unitária, a melhor estrutura do modelo, o melhor modelo para representar o processo gerador de dados da série seria um modelo AR1 simples, ou um modelo ARMA 1.0 ou um modelo ARIMA 1.0.0, composto por um processo autorregressivo e sem elementos de médias móveis e sem a necessidade de integração. Partindo dessa análise, a gente vai fazer as estimações do modelo para escolher a melhor estrutura com base nos critérios de informação. Para isso, a gente começa a estimação com uma especificação mais simples, um modelo mais curto, e a partir disso a gente vai incrementando novas defasagens do modelo e vai avaliar os critérios de informação. Por ser um critério mais parcimonioso, aqui a gente vai avaliar o critério de informação de Schwarz ou Bayesiano. Para realizar a estimação, a gente vem em Quick, Estimate Equation, especificamos o modelo com a variável gas, que é a variável dependente, C da constante, a @trend, que captura a tendência determinística, a R1, que estima o processo autorregressivo de primeira ordem. Estimando o modelo, nós percebemos que a tendência foi significativa, a constante foi significativa, esses dois elementos capturam o processo de tendência determinística e o AR1 também foi significativo. O R2 do modelo é bastante elevado, indicando que 88% da variabilidade da nossa variável gas pode ser atribuída ao modelo. Aqui nós temos o critério de Schwarz, que indica um valor de menos 4,18. Grave esse número na memória porque agora a gente vai refazer a estimativa, clicando aqui em Estimate e acrescentando o componente de média móvel de primeira defasagem. Então aqui a gente tem o modelo ARMA 1.1. Dando OK, primeiro a gente visualiza que o coeficiente do ARMA não foi significativo e que, pela avaliação do critério de informação de Schwarz, o valor encontrado foi de menos 4,12. Como o critério de Schwarz tem que ser minimizado, a gente chega na conclusão de que o modelo ARMA 1.0 é superior ao modelo ARMA 1.1 pela avaliação do critério de informação. Então não faz sentido nós tentarmos inserir outros elementos de média móvel, já que o componente de média móvel de defasagem 1 não melhorou a qualidade do ajustamento do modelo. Então a gente pode tentar agora expandir o modelo por meio da linha do processo autorregressivo. Clicando aqui em Estimate,
e acrescentando a segunda defasagem do componente autorregressivo. Ao clicar em OK, a gente percebe que o coeficiente não foi significativo e que o critério de Schwarz também mostrou que esse modelo não é superior ao modelo 1,0 ou ao modelo simplesmente autorregressivo de ordem 1. Portanto, analisando esses três modelos, também não tem o sentido de acrescentar outros elementos, como o processo autorregressivo de terceira, quarta ordem, já que o segundo, que teoricamente deveria ter mais importância que o terceiro elemento, aqui já não melhorou a qualidade do ajustamento do modelo. Então, pelo critério de informação de Schwarz, o melhor modelo para ser estimado aqui no caso seria o modelo ARMA 1,0. O eViews ele abre a possibilidade de que a gente use um processo automatizado de escolha de modelos. Esse processo basicamente estima uma quantidade muito grande de modelos ARMA e através dessas estimações ele traz uma tabela ilustrando todos os coeficientes, todos os valores, né, dos critérios de informação, o que nos ajuda e poupa bastante tempo, porque esse processo de estimar e comparar manualmente é bastante demorado. Então a gente pode fazer isso clicando duas vezes sobre a série, vindo aqui em Proc e escolhendo a opção Automatic ARIMA Forecasting. Para algumas versões do eViews, essa opção não está disponível, então seria necessário baixar um plugin para poder instalá-la na opção, instalar aqui dentro do eViews. No meu caso, essa opção já está disponível porque o meu eViews ele é mais recente. Então a gente vai aqui clicar em Automatic ARIMA Forecasting e aqui a gente vai dar algumas dicas aqui para o programa fazer essa rodagem, né? Aqui a gente tem a transformação dos dados, ele pode escolher, por exemplo, entre os dados na formatação original ou em log. Como o objetivo, no caso meu aqui, seria analisar a série da forma que ela está, sem aplicação de log, eu marco a opção None para ele não fazer essa verificação. O período de estimação é o período completo. Pelos testes de raiz unitária, como eu já verifiquei que a série é estável com tendência, não é necessário fazer o processo de verificação do número máximo de diferenciações. Então aqui eu vou deixar o valor 0. É importante ressaltar que uma mudança nesses valores pode afetar muito a escolha dos modelos, já que os critérios de informação eles costumam dar valores muito próximos e mudarem na segunda ou na terceira casa decimal. Quanto mais informação você tiver acerca da estrutura do modelo, melhor vai ser esse exercício automatizado do eViews. Então aqui eu vou marcar a opção 0, o máximo de 4 lags no processo autorregressivo e o máximo de 4 lags também no processo de médias móveis. E aqui nos regressores eu vou acrescentar o @trend, que foi um elemento importante que nós verificamos anteriormente. Após escolher essas conotações, a gente vem aqui em opções. No critério de seleção do modelo, nós vamos escolher Schwarz, e aqui a gente vai marcar a caixinha do ARMA Criteria Table e do ARMA Criteria Graph. Essas duas opções são interessantes porque o procedimento reporta uma tabela com todos os valores descritivos de todos os modelos que ele comparou e também um gráfico para ilustrar todos esses valores. Após fazer esse procedimento, nós clicamos em OK e vamos avaliar os resultados. O critério de Schwarz é o BIC, que é o bayesiano. Ele ranqueia os modelos do melhor para o pior. E aqui a gente vê que, pelo critério de Schwarz, realmente o melhor modelo seria o ARMA 1,0, porque ele minimizou o critério de informação de Schwarz. O segundo melhor modelo seria o modelo ARMA 2,1 e o terceiro melhor modelo, o ARMA 1,1, com critérios de informação que são bastante próximos, mudando na segunda casa decimal. Portanto, pela avaliação tanto das funções de autocorrelação parcial, quanto da análise gráfica convencional, quanto também dessa análise dos critérios de informação, a gente chega à conclusão de que a melhor especificação do nosso modelo é o modelo realmente ARMA 1,0. Então, a partir desse modelo, nós vamos fazer as estimações e uma análise diagnóstica dos resíduos. A gente vai refazer a estimação clicando em Quick Estimate Equation, constante, @trend, AR1. E agora a gente vai fazer a avaliação dos resíduos.
É importante salientar que os resíduos, quando o modelo está bem ajustado, seguem um processo muito parecido com o de um ruído branco. Um ruído branco é uma variável aleatória, que tem média zero e variância constante. Para a gente ver o gráfico dos resíduos, basta a gente clicar aqui em Results. Esse gráfico nos mostra em vermelho o valor atual da série, que é o valor observado, o valor previsto, que é o valor em verde, e o modelo estimado e o resíduo estimado, que é essa função em azul. A princípio a gente nota que o resíduo ele é estável, ele flutua em torno de zero, indicando que realmente a média dele é zero, porém ele tem uma certa volatilidade. Aqui a gente tem, por exemplo, uma variância que está mais controlada nessa parte do gráfico, e nessa parte ela estoura um pouquinho, né? Esse estouro aqui da variância poderia indicar que o modelo é heterocedástico, por exemplo. Para isso a gente vai fazer alguns testes específicos. Mas antes a gente vai analisar o correlograma do resíduo para ver se o correlograma dessa variável se apresenta como um ruído branco. Para isso a gente vem aqui em View, Residual Diagnostics, Correlogram. Aqui nós deixamos o lag 36 e vamos dar OK. Bom, essa aqui é a função de autocorrelação e a função de autocorrelação parcial novamente. Nós notamos que todos os coeficientes estão dentro do intervalo que indicam que o coeficiente não é estatisticamente significativo. Ou seja, o comportamento da FAQ e da FAQ-P do resíduo da regressão se comporta como um ruído branco, o que é bastante interessante, já que é uma propriedade desejável. Além da análise do gráfico, né, do gráfico convencional e do correlograma, a gente tem que avaliar formalmente se o resíduo segue algum processo de autocorrelação e se ele é heterocedástico. Para verificar essa questão de autocorrelação, existem inúmeros testes. Aqui no caso nós vamos usar o teste de Durbin-Watson, que é apresentado no resultado da regressão. O teste de Durbin-Watson ele deu um valor de 1,98, mas vale lembrar que o teste de Durbin-Watson ele tem um intervalo de 0 a 4, com uma média de 2. Então, quanto mais próximo de 0 e de 4, né, dos extremos, o teste do Durbin-Watson calculado se encontra, maior é a evidência de uma presença de autocorrelação ou positiva ou negativa, respectivamente. O valor que nós encontramos aqui foi de 1,98, então está muito próximo de 2. Mas para a gente ter certeza de que o modelo de fato ele não apresenta autocorrelação, nós temos que verificar pela tabela de Durbin-Watson e pelos valores críticos que os autores propuseram para analisar se de fato esse valor ele é estatisticamente igual a 2 ou não. Então, para isso, nós vamos dar uma olhada aqui nessa tabela. A tabela de Durbin-Watson. Aqui está um pouco desconfigurado, mas eu acho que dá para enxergar bem. A tabela de Durbin-Watson, em cima nós temos o número de variáveis inseridas dentro do modelo. Nesse caso, nós temos duas variáveis, né? A variável da tendência determinística e a variável defasada, a R1. Então, nós vamos seguir aqui a coluna 2 aqui do teste Durbin-Watson. E aqui nós temos o número de observações. O teste salta diversas observações, mas para fins aqui de comparação e de aproximação, a gente vai escolher 80 observações, lembrando que a regressão nossa tem mais ou menos 70, 75 observações, então estaria mais ou menos dentro dessa área que está marcada aqui. O teste ele me dá um limite inferior e um limite superior. A 5% de probabilidade, ele me dá um limite de 1,59 inferior e 1,69 superior. E a 1% de probabilidade, ele me dá um limite de 1,44 inferior e 1,54 superior. A tabela de Durbin-Watson tem esse formato. Nessa área, há evidências de autocorrelação ou positiva ou negativa. Nessa zona, é uma área de indecisão, é onde a gente não consegue inferir de fato se há ou não autocorrelação, e essa área maior indica a não rejeição da hipótese nula de ausência de autocorrelação positiva, que é onde se encontra aqui o 2 e o intervalo que nós poderíamos dizer que está próximo a 2. Inserindo os valores da tabela, nós teríamos aqui 1,44, 1,54, 2, 2,46 e 2,56, com os limites aqui de 0 a 4. O valor calculado foi de 1,98. Então, ele está nessa área aqui, que seria a área de não rejeição de H0, que é a ausência de autocorrelação positiva. Portanto, a gente poderia inferir que o resíduo da regressão ele não tem problemas aqui relacionados à autocorrelação.
tanto avaliando pelas funções de autocorrelação parcial e autocorrelação simples, quanto pela análise do resultado do teste de Durbin-Watson, que indicou que o resíduo é de fato não autocorrelacionado. Bom, partindo para a análise da heterocidacidade, é importante salientar que quando nós estamos analisando uma série de tempo, normalmente o processo de heterocidacidade, quando existe, ele está vinculado a algum fator no tempo. E muitas vezes é interessante estudar o processo de volatilidade ou o processo de heterocidacidade, porque ele pode ajudar na previsibilidade do modelo. Isso é bastante útil, por exemplo, quando a gente vai analisar séries da Bolsa de Valores. O objetivo nosso é sempre prever o valor médio da variável dependente, que é o valor esperado do seu comportamento. Só que algumas vezes a volatilidade desses valores nos ajuda a prever sua própria média. E a volatilidade ela pode estar condicionada também com outros fatores. Então, no caso de séries temporais, quando existe ou quando há suspeita da existência de heterocidacidade, normalmente a gente faz verificar a existência do chamado efeito Arch. O efeito Arch é um efeito de volatilidade condicional. Isso quer dizer que a variância do resíduo da regressão pode também ser explicada como uma função de fatores no tempo. Nesse caso aqui, o resíduo ao quadrado é a nossa proxy da volatilidade, e aqui nós especificamos a volatilidade em função do T-1, o T-2, o T-P. Então, o teste é basicamente analisar se os coeficientes associados às variáveis do erro ao quadrado no tempo são estatisticamente iguais a zero, em termos conjuntos, ou se pelo menos um dos parâmetros é diferente de zero. Caso um desses parâmetros seja diferente de zero, nós poderíamos dizer que o modelo é heterocedástico e que existe a volatilidade condicional. E existindo essa volatilidade, isso deve ser considerado no processo ARMA, primeiro para garantir estimativas mais precisas, segundo para utilizar as informações da volatilidade na explicação da média da nossa variável dependente. Então, quando nós fazemos a estimativa do modelo, nós temos que analisar o efeito Arch nos resíduos. A gente analisa o efeito Arch vindo aqui em View, Residual Diagnostics, Heterocidacity Tests. Aqui nós temos o teste específico para o modelo Arch. Número de lags, nós podemos deixar o padrão, que é lag igual a 1. Ok. Aqui nós temos o resultado do teste, que no caso foi de 0,0477, que é o valor da probabilidade. Essa probabilidade ela pode indicar duas coisas. Primeiro, a rejeição da hipótese nula de homocedacidade a 5% de significância, o que nos faria recorrer a modelos adicionais da família Arch para poder agregar em termos de informação dentro da nossa estrutura ARMA. Porém, tem um lado de que esse valor de 0,04 ele não é tão pequeno assim. Então, se nós quisermos aceitarmos a hipótese nula a 1% de significância, nós também poderíamos. Então, aqui ficaria a critério do pesquisador incrementar ou não o efeito Arch dentro do modelo. Como nesse caso o objetivo da aula é apresentar a metodologia Box-Jenks focada na estimação do ARMA, nós vamos ser rigorosos com a análise do teste, analisando somente o critério a 1% de significância, o que nos levaria a não rejeitar a hipótese nula de homocedacidade. Bom, há outros testes aqui também interessantes sobre a variância do modelo. Porém, no caso de modelos temporais, eles não funcionam com as variáveis defasadas. Por exemplo, a gente tem aqui o Breusch-Pagan-Godfrey, o Harvey, o Glaser, o White. Então, se eu escolher, por exemplo, o Glaser, que é feito sobre o resíduo absoluto, os regressores que ele automaticamente coloca é a tendência e a constante, que são regressores diferentes do processo ARMA. Se eu dou OK, ele vai fazer o teste e a gente pode simplesmente avaliar ou a estatística F, que aqui foi significativa e rejeitaria a hipótese de homocedacidade, ou simplesmente também o valor da tendência, que também foi significativa e nos indica que a variância, o erro absoluto, cresce com o tempo, que é mais ou menos aquela trajetória que nós conseguimos observar graficamente, com a variância sendo mais comportada no início da amostra e sendo mais dispersa no final da amostra. Porém, fica só para título ilustrativo aqui,
e nós vamos seguir o critério a 1% do teste do modelo ASH para aceitar a hipótese de homocidacidade e seguir com a abordagem ARMA, considerando que os resíduos são não autocorrelacionados e homocedásticos. Então, a etapa de diagnóstico é basicamente verificar se os resíduos seguem um comportamento de ruído branco, se são não autocorrelacionados e se são não heterocedásticos. O comportamento de ruído branco é interessante porque um ruído branco tem média zero, variância constante e não é autocorrelacionado. Então, pela análise da FAQ, a gente vê que o resíduo segue mais ou menos essa trajetória. Agora, por testes mais formais, nós verificamos que, apesar do resíduo não ser autocorrelacionado, pode ser, há uma margem para nós trabalharmos aqui com a hipótese de que ele seja heterocedástico. Bom, após fazer essa análise, nós vamos para a previsão do modelo. A previsão do modelo é feita pelo menu Forecast. Nós clicamos em Forecast e aí vai abrir esse box. Nesse box nós temos aqui o nome da variável prevista, que vai aparecer no banco de dados. Essa opção, que é a inserção da construção do desvio padrão da previsão, o período projetado, os métodos dinâmicos e estáticos, que também são relevantes, e aqui a gente vai falar um pouco mais sobre eles. O método estático, ele faz a previsão da série utilizando as observações para projetar o valor da série ao longo do tempo, e com base no nosso YT, ele faz a previsão para o próximo período do tempo. Então, a gente não utiliza informações previstas para poder realizar uma estimação. Aqui no caso da previsão dinâmica, o que é feito? O procedimento ele utiliza as informações previstas para continuar construindo a janela de previsão. Então, se nós quisermos criar um horizonte de previsão longo, nós teríamos que inserir a opção Dynamic Forecast para poder construir essa janela de previsão. Porém, o que acontece? Quanto maior a janela de previsão, maior tende a ser o intervalo de confiança da previsão e maior também a imprecisão da previsão. Isso por quê? Porque quando nós realizamos a previsão, obviamente que nós não vamos acertar o valor 100%. Há choques aleatórios que diferenciam nossa previsão do valor que é efetivamente observado. Esses erros de previsão, quando nós vamos utilizar essa variável prevista para gerar uma nova previsão para o futuro, vão fazer parte, vão computar também o erro de previsão do próximo período. Ele é carregado ao longo do tempo. Então, se eu faço a previsão, por exemplo, para 12 meses, o primeiro período que eu estimo, ele carrega um erro de previsão. O segundo período também carrega um erro de previsão. E no 12º período, eu vou ter todos os erros de previsão sendo somados. Então, na medida que eu vou estendendo a janela de previsão, eu tenho uma variação muito grande da minha previsão, o que aumenta o intervalo de confiança e diminui o grau de confiabilidade. Então, quanto maior o horizonte da previsão, menor o grau de confiabilidade. Esse é o sentido estatístico da questão. Há também um sentido teórico, porque na medida que nós vamos fazer uma previsão de longo prazo, a quantidade de fatores que podem ocorrer nesse período que vão fazer com que nossa previsão não esteja correta é muito grande. Se nós fazemos, por exemplo, uma previsão para 6 meses, pode acontecer, por exemplo, uma mudança no regime, uma mudança de choque cambial, uma mudança de choque da inflação, mudanças na demanda agregada, enfim, coisas relacionadas ao mercado internacional. Agora, se nós fazemos uma previsão para 100 anos, pode ter mudança institucional, pode ter mudança de legislação, pode ter mudança tecnológica, além de todos os outros tipos de mudança que ocorrem também no curto prazo. Então, o grau de incerteza acaba também sendo muito grande. Então, os modelos ARIMA são recomendados somente para previsões de curto ou curtíssimo prazo. E sempre que uma observação ocorrer, nós devemos inserir essa observação no banco de dados para reestimar o modelo, para tornar nossas estimativas mais precisas, o mais rigorosa possível. Então aqui primeiro nós vamos fazer a estimação estática, a fim de comparar os resultados. Essa variável vai chamar GAS-EST, e aí a gente vai dar o OK. Aqui nós temos a linha ajustada de previsão ao longo de todo o período, e a última observação corresponde ao primeiro período que nós não temos observações no banco de dados, que seria a previsão que o modelo estático fornece. A linha vermelha representa 2 desvios padrão para cima e a linha vermelha para baixo são 2 desvios padrão para baixo. Essa tabelinha aqui, ela também é interessante
sobretudo para fazer a comparação de modelos. Aqui nós temos, por exemplo, a média do erro quadrado, a raiz do erro quadrado médio, o erro absoluto médio, o erro percentual absoluto médio, coeficiente de inequidade de Tail, proporção do viés, proporção da variância e proporção da covariância. Todos esses coeficientes, com exceção da proporção da covariância, devem ser minimizados. Então, quando nós temos, por exemplo, 2, 3 modelos sendo competitivos, o ideal é nós realizarmos as previsões com esses 3 modelos para comparar as trajetórias projetadas por todos os modelos. E essa tabelinha aqui ajuda a fundamentar melhor nossa previsão, porque na parte da identificação do modelo, nós nos focamos no ajuste com base nos critérios de informação. E aqui nós temos medidas adicionais que podem corroborar ou não o modelo que foi identificado pelo critério de informação. Então aqui consiste em estimar 2, 3 ou mais modelos e comparar se o modelo minimiza esses critérios, com exceção da proporção da covariância, que tem que ser maximizado. Então uma análise robusta deveria considerar todos esses aspectos. Aqui, como o vídeo está como título de ilustração do procedimento em si, nós não vamos recorrer a 2, 3 tipos de estimação para poder fazer essa comparação. Mas fica esse recado aí da necessidade de se fazer isso no processo ARIMA. Bom, fazendo a previsão no processo estático, a gente vai repetir o processo clicando em Forecasting, agora colocando a previsão dinâmica, marcando a previsão dinâmica e tendo um cuidado maior com o período da previsão. Quando nós vamos fazer a previsão, se nós deixarmos aqui todo o período da amostra, ele vai utilizar a primeira observação do banco de dados para fazer a previsão da segunda. Só que a segunda observação do banco de dados a gente já tem, porque ela é observada. A série ela cresce ao longo do tempo, ela para em YT. Então, até YT, eu tenho todas as observações, eu não tenho a partir de YT. Então, quando nós vamos fazer a previsão dinâmica, nós temos que mudar aqui a tabelinha para colocar o período de previsão somente aquela janela que nós não temos de observações, que nesse caso aqui é do período de 2021, mês 1, até 2021, mês 12. Feito isso, nós vamos dar OK, e essa aqui seria a linha projetada com seus respectivos desvios padrão para a previsão dinâmica. Para fins de comparação, nós vamos abrir aqui a série dinâmica, a série estática e a série observada. Vamos abrir com o botão direito, Open, As Group. Vamos analisar aqui uma questão. No caso da previsão dinâmica e do valor observado, a gente vê que todos os valores são iguais, porque a gente utilizou os valores observados como a melhor previsão possível na estimação dinâmica. No caso da estimação estática, ele utiliza o próprio modelo para fazer a estimação, utiliza os valores observados para fazer a própria projeção. Esses valores aqui são importantes porque é a partir deles que nós obtemos todas aquelas medidas de avaliação de modelo, como as medidas do erro quadrado médio, do erro absoluto médio, erro médio percentual, porque a partir da diferença entre o valor observado e o valor previsto é que a gente gera aquelas estatísticas. E aqui nós temos até o mês 12 e a partir do mês 12 temos a previsão. Para 2021 mês 1, a previsão dinâmica e a estática ela é a mesma, que ela utiliza o mesmo conjunto de informações para poder fazer a previsão. A partir desse período, a previsão dinâmica ela vai utilizando o valor previsto para ir completando o banco de dados ao longo do tempo. Então, para fazer a estimação numa janela maior, eu marco a opção da previsão dinâmica, mudo a caixinha do tamanho da amostra da previsão e rodo o modelo dessa forma. Aí, digamos que passou 2021 mês 1 e eu tenho aqui já a observação do mês 1 referente a esse período. Então, o procedimento habitual seria substituir no banco de dados original a observação e realizar todo o processo de estimação novamente para poder refazer a estimativa do mês 2, já que a estimativa do mês 2 carrega o erro de previsão da estimativa do período T mais 1 e também do período T mais 2. Então, como uma medida de melhoria da previsão, nós deveríamos atualizar o banco de dados se essa observação tivesse, obviamente, disponível. Para fazer o gráfico das séries, eu venho aqui em View, venho em Graph e clico em OK.
E aqui a gente consegue observar em azul a previsão dinâmica, em vermelho a previsão estática, que é a reta prevista, né, a nossa função de regressão amostral, e a série em verde, que é o valor observado da série. Então, esse valor, a série se coincidem, porque é do mês 1 para o ano de 2021. A partir disso, eu tenho aqui a estimativa da previsão dinâmica que foi feita com base no modelo autorregressivo de ordem 1. Então, fazendo as 2, 3, 4 estimações com modelos diferentes, eu posso projetar essas retas para poder ver como as trajetórias se comportam. Se as trajetórias forem mais ou menos similares, né, estiverem muito próximas, indicando a mesma trajetória de crescimento ou de decrescimento, o mesmo tipo de comportamento, é um indício de que o modelo está bem ajustado, um indício de que o modelo está robusto. Caso contrário, se as séries se diferenciarem demais, é possível que algum modelo não esteja tão bem ajustado assim e cabe ao pesquisador verificar o que pode ter acontecido talvez no banco de dados ou até mesmo no processo de identificação. Bom, então a metodologia Box-Jenkins é basicamente isso, é um roteiro de identificação de modelos cuja finalidade principal é fazer a previsão de modelos para períodos curtos do tempo, tá bom? Então, esse vídeo vai ficando por aqui, um abraço a todos vocês.